Olá, amigos! Mais uma vez nós nos reunimos aqui junto de vocês que estão curtindo conosco o podcast Fala Animal, com o objetivo de entendermos melhor os nossos irmãos animais e, além disso, compreendermos os sentimentos, as necessidades deles e o nosso papel perante estas crianças tão queridas que nós temos aí a oportunidade de compartilhar dentro do planeta Terra. E é sempre uma alegria nós nos reunirmos para falarmos dos animais, porque os animais são a razão de existir da SEAMA e a razão de existir de muitos de nós, né? Nós compartilhamos com você que está nos ouvindo este amor profundo pelos animais, nós compartilhamos com você que está nos ouvindo a alegria de vê-los, de observá-los, a alegria de prestarmos atenção nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas expressões, sua inteligência, sua capacidade de se manifestar e de dividir conosco as suas descobertas, as suas alegrias, o seu cotidiano. Então, mais uma vez, estamos aqui no podcast Fala Animal, um podcast da Associação Espírita de Amigos dos Animais. E você que está nos ouvindo pela primeira vez e quiser conhecer mais sobre o trabalho da SEAMA, entre no nosso site aceama.org.br e lá você vai ver todas as atividades que nós realizamos. Pode marcar cirurgia espiritual à distância para o seu animalzinho, pode marcar tratamento espiritual para você também a partir do site, pode falar com os nossos voluntários a partir do chat da SEAMA, conhecer um pouquinho do Santuário da SEAMA, onde abrigamos cerca de 200 almas sob os cuidados da Associação Espírita de Amigos dos Animais, conhecer a nossa cozinha industrial, onde nós produzimos alimentos congelados veganos, com o objetivo de trazer ao campo da consciência humana aquele sabor de não crueldade, não violência, e ainda assim nos permitir uma alimentação saborosa, não é verdade? Então, entre no site e conheça mais sobre o trabalho da SEAMA. Hoje nós estamos aqui com duas voluntárias queridas que fazem várias atividades conosco dentro da SEAMA e que vão participar conosco do podcast Fala Animal. Olá, Kelly. Olá, Amanda. Oi, Sandra. Tudo bom? E aí, Amandinha, você está bem também? Tudo bem, Sandra. Tudo bem, Kelly. Estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast com vocês. É uma alegria nós nos reunirmos para falarmos sobre os animais, né? Olha, eu tenho certeza que você está aí nos ouvindo, deve ter muitas dúvidas e até coisas para nos contar, sugestões sobre assuntos que nós podemos tratar aqui no podcast. Mande um e-mail para nós no falaanimal@seama.org.br. E hoje nós vamos tratar de um assunto que eu tenho certeza que para quem ama os animais traz muita dor ao coração. A gente não gosta nem de falar muito, a gente evita as histórias nas nossas redes sociais, porque só de pensar em quanto eles se sentem, às vezes, tristes pela essa situação, nós já sentimos o nosso coração apertado. Mas é muito importante nós tratarmos desse assunto, compreendermos as colocações da doutrina espírita a este respeito, para que nós possamos ser multiplicadores das necessidades, das vozes dos animais, para que nós possamos, com a verdade do Cristo, esclarecer aqueles que nos cercam, para que nós possamos também usar as nossas redes sociais de maneira a falar de acordo com o Evangelho, de acordo com a necessidade dos animais, a respeito do que eles precisam e de situações que são endêmicas no mundo hoje, infelizmente, não só no Brasil. Esta é uma situação endêmica no mundo. A parte, por exemplo, de uma pandemia que nós estamos vivendo, eu posso dizer a vocês que há muitos anos nós vivemos uma crescente pandemia de abandono, pandemia porque envolve todo o planeta Terra, de abandono dos animais, não é? E nós hoje vamos tratar deste assunto, vamos conversar ouvindo a Amandinha. Amandinha, o que você trouxe para nós? Oi, Sandra. Então, eu andei pesquisando e saiu uma notícia no G1, no final de julho, falando sobre a epidemia do abandono dos animais causada pela crise do coronavírus. Ela fala que a paisagem urbana das grandes cidades, deixando as ruas mais vazias, por outro lado, o número de animais domésticos aumentou muito, abandonados. Seja pela crise ou pelo medo de que cães e gatos transmitam o coronavírus, ou pela mudança causada, né, pela própria pandemia, as pessoas indo morar na casa de familiares, ou mesmo querendo cortar gastos. Infelizmente,
Esse cenário é confirmado pelas organizações não governamentais, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e até mesmo pela SaferNet Brasil, que é uma organização que monitora os conteúdos que violam os direitos da internet. Uma das ONGs que trabalha com resgate de animais abandonados, diz que desde o agravamento da pandemia no Brasil, tem recebido cerca de 200 e-mails por dia, em geral de gente interessada em encontrar novos donos para seus pets. Segundo eles, é um aumento de 40% da procura anterior ao período. É um número absurdo, né? E todas as ONGs estão superlotadas, então certamente esses animais acabarão sendo abandonados posteriormente. E a Kelly vai falar mais um pouquinho a esse respeito. Então, o que eu queria trazer sobre o abandono para vocês é que a gente tem já alguns dados antigos da Organização Mundial da Saúde no Brasil. Eles falam que a gente tem cerca de 30 milhões de animais abandonados, 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos. Só que esses dados, eles são antigos, eles têm mais de 10 anos e eles não incluem os animais silvestres e os animais exóticos. Então, assim, se a gente falar de número de animais silvestres e exóticos, essa situação fica ainda mais triste, porque são tirados da natureza, só no Brasil, 38 milhões de animais silvestres, só que eles não são todos para adoção, onde as pessoas compram ilegalmente. Eles são também para caça e comércio ilegal. Só em São Paulo, a gente tem cerca de 30 mil animais apreendidos de animais silvestres todos os anos. E quais são os principais motivos das pessoas abandonarem os seus animais, né? A Amanda trouxe para a gente essa situação da pandemia, que aumentou por medo do coronavírus, por medo, por dificuldade financeira, mas as pessoas também doam seus animais ou abandonam os seus animais por causa de doenças na família, de mudanças de endereço, porque mudou para um apartamento ou para uma casa onde o animal teoricamente não cabe mais. Festas de fim de ano é um grande problema de abandono de animais. Pior ainda, às vezes os animais ficam mais velhos, com doenças de pele, com crias indesejadas. E aí tudo isso faz com que as pessoas abandonem. Quer dizer, onde a gente devia estar acolhendo os animais, a gente abandona os animais. E a gente não pode esquecer que quando a gente abandona esses animais, quando eles acabam nas ruas, eles sofrem. Eles não sofrem só fome, desnutrição, frio, calor, sede, envenenamento, mas eles podem apanhar, eles podem ser atropelados, sem falar na parte psicológica, que eles vão passar por tremendos medos, eles podem ficar depressivos, eles podem até mesmo ficar agressivos por causa da situação que eles estão passando e serem recolhidos e até eutanasiados por conta de uma agressividade que não é real, é por causa de um momento que eles estão passando. Então, esses impactos todos podem causar danos não só aos animais, mas à sociedade também, né? Ao ser humano também. Lembrando que o artigo 32 da Lei 9.605 de 1998, que trata sobre crimes ambientais, deixa claro que o abandono é classificado como maus tratos. Então, o abandono também é um crime previsto em lei. São muitas coisas para nós pensarmos a respeito e compreendermos isso. Normalmente, aquele tutor que tem sob seus cuidados um animal e que o abandona, ele não consegue compreender ou falta-lhe o conhecimento profundo sobre o significado da relação entre animais e homens e da relação que aquele animal que está sob os cuidados dele tem para com ele mesmo. Então, é imprescindível que o conhecimento possa ser pautado para o máximo de pessoas possíveis, e este conhecimento espiritual realmente, além de todo o contexto que foi colocado, para que, de maneira plena, de maneira aprofundada, se faça uma nova consciência e um novo campo que realmente trate da redução do abandono de animais. Então, nós não podemos nos esquecer que os animais não são objetos. Então, nós não estamos abandonando um objeto, nós não estamos deixando ali uma roupa que nós não queremos mais, um carro que não nos interessa mais. Não se trata disso.
a bem da verdade, sob a ótica do espírito, e aí trazendo o que nós aprendemos já ao longo deste estudo que nós viemos fazendo, né, que nós estamos fazendo sobre a alma dos animais, do entendimento que a doutrina espírita nos traz, dessa verdade que a doutrina espírita nos traz, que os animais são espíritos em evolução, que os animais têm livre-arbítrio, que os animais têm consciência, que os animais têm sentimentos. Então, vamos olhar sobre o foco da doutrina espírita e tirar um pouco a palavra homem e animal deste contexto e trazer o contexto espiritual. Trata-se da adoção, vou aprofundar um pouco mais, trata-se de recebermos em nosso lar um espírito que nos foi confiado no processo de evolução. Ele passa enquanto espírito, embora em estágio evolutivo diferente do nosso, a fazer parte daquele núcleo familiar que se reúne dentro do processo de evolução. Então, este contexto é imprescindível, este conhecimento é imprescindível. Nós precisamos olhar para o núcleo familiar como a reunião de espíritos que se ajudam mutuamente no processo de evolução. Então, imaginemos ali uma família contextualizada, independente de sua condição financeira, por vários espíritos que compartilham o mesmo lar, sejam eles espíritos em fase de humanidade, sejam eles espíritos em fase de animalidade. Sob a ótica do espírito, aqueles espíritos que são confiados a nós no processo de educação, no processo de aprendizado, no processo de desenvolvimento da consciência, são nossos filhos. Os nossos filhos em fase de humanidade têm também nossa participação na criação de seu corpo físico para o processo de reencarnação. Os nossos filhos que se encontram na fase de animalidade já nos são trazidos com um corpo físico que foi por sua mãe, também da espécie animal, criado junto às equipes espirituais para que ele pudesse estar em nosso lar. Pensando sobre essa ótica, nos cabe compreender que, uma vez recebidos nossos filhos, estão sob os nossos cuidados. E aí nós podemos trazer um pouco o entendimento que nós temos aí da doutrina espírita e o que nós temos visto dentro dos trabalhos espirituais que a SEMA realiza, dos trabalhos de psicografia, dentro dos tratamentos espirituais que nós verificamos, que aqueles animais, aqueles espíritos que nos são confiados em fase de animalidade no lar, passaram por um planejamento reencarnatório. O que significa que, uma vez estando em nosso lar, uma vez recebidos por nós, e às vezes, e muitas vezes, até mesmo antes, nós passamos a ter como pais espirituais, como tutores espirituais, sob nossos cuidados, um espírito que passa por um planejamento, que vai pertencendo ao nosso núcleo familiar, que precisa de necessários estímulos no desenvolvimento da consciência, no desenvolvimento do amor, no entendimento do significado da família, no entendimento do significado da fraternidade. E estamos nós com os nossos nomes, junto às equipes de planejamento reencarnatório, onde este espírito está dentro de nosso contexto familiar. Se nós conseguirmos entender essa situação específica, que condiz com aquilo que a doutrina espírita nos ensina, fica fácil compreender que nós, quando estamos abandonando um animal, na verdade, estamos abandonando um espírito que Jesus nos confiou. Quando alguma coisa acontece, que nossa situação se desestrutura de alguma forma, nós não abandonamos os nossos filhos humanos que são espíritos em evolução. Na grande maioria das vezes. Precisamos trazer para nós esta compreensão, para entendermos que nós não podemos abandonar espíritos que pertencem ao nosso núcleo familiar e que estão sob o contexto da evolução conosco, porque houve uma desestruturação, sejam eles espíritos em fase de humanidade ou eles espíritos em fase de animalidade. Quando nós abandonamos um animal, ou seja, quando abandonamos um espírito em fase de animalidade, nós estamos dizendo: Jesus, estou deixando de lado a própria sorte, esse espírito que me foi confiado. Então, este entendimento precisa ser trazido, o entendimento da evolução do espírito precisa ser trazido para que nós possamos compreender que muitas vezes nos perdemos no processo de evolução.
vou trazer uma colocação que está no livro Missionários da Luz, para nós aprofundarmos um pouco esta conversa que nós estamos tendo, onde André Luiz nos fala o seguinte, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução através da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Então vejam quanto é importante o nosso papel perante os animais. Meus amigos, eles estão aprendendo conosco a próxima fase de evolução. Eles estão aprendendo conosco o que significa ser humano. E a Kelly nos falou sobre o sofrimento que eles passam, sobre todos os traumas psicológicos. Posso dizer a vocês, e eu tenho certeza que estou fazendo minha voz dos animais, e também da Kelly e da Amanda que estão aqui conversando comigo, e dos voluntários da SIAM e de muitos de vocês aí. Os animais, quando são abandonados, provavelmente o maior sofrimento para eles é o processo emocional de ficar ali esperando que o pai ou a mãe deles volte para buscá-los. Eles não conseguem entender o que aconteceu. Nós já vimos incontáveis vezes, muitas vezes eles não deixarem ninguém se aproximar, ficam sentados esperando no mesmo lugar, alguns não aceitam nem ajuda de alimentação, esperando que o pai ou a mãe deles volte para buscá-los. Este é o maior processo de sofrimento. Está ali uma criança esperando seu pai e sua mãe, que abriram a porta do carro, os colocaram na rua, fecharam a porta, foram embora ou mudaram de casa e os deixaram naquele lar que ele conheceu, e ele fica ali dia após dia, dia após dia, esperando que voltem para buscá-lo. Este é um processo de sofrimento angustiante e que eles carregam com eles. Nós podemos dizer isso até pelo trabalho de psicografia que a SEMA realiza. Eles carregam com eles, mesmo depois de socorrido, aquela sensação de que seu pai ou a sua mãe os deixou. E o questionamento do que eles fizeram para que isso pudesse ter acontecido. Então, é muito importante nós entendermos este processo. Eu vou pedir para a Amanda contar para nós a situação de um animalzinho que ela socorreu, né, Amandinha? Conta para a gente essa história. Sim, Sandra, na verdade, tenho tantas histórias, mas tem um especial que a gente deu o nome para ele de Zeus. Ele foi resgatado, ele foi deixado na chuva, no meio do mato, com só um colchão em cima dele, simplesmente para morrer. Ele era um animal paraplégico, um pitbull paraplégico. Ele tinha feridas enormes pelo corpo inteiro. Quando ele chegou para a gente, foi o sogro da minha irmã que viu, no momento que abandonaram, que deixaram o carro lá, e ele logo foi e tirou ele dessa situação. Passando, né, por veterinário, tudo, ele já estava em choque, em sepse, né? As feridas estavam tão contaminadas, era uma coisa assim que eu achei que ele fosse desencarnar naquele dia, assim, não fosse durar muito tempo, tadinho, aquele momento de acolhimento que a gente deu para ele. Mas eu me lembro que eu olhei nos olhos dele e eu falei para ele assim, eu fico até emocionada. Eu falei para ele que a partir daquele momento eu seria a mãe dele. E assim, ele começou a se transformar de uma forma. E eu fui fazendo tratamento espiritual para ele na SEAMA e dava água fluidificada para ele na pipeta. Ele era doce, um animal que você podia aplicar, fazer tudo. Ele nunca nem rosnou. Ele viveu 4 meses conosco em casa, com muito amor, e ele era paraplégico e teve um dia, um fato especial, que uma cachorra nossa teve que passar por ele levantou, ele deu uns passos, eu não pude ver porque eu estava na SEAMA, que era um domingo, mas o meu marido relatou que ele correu para pegar a cachorra, então assim, ele conseguiu andar ainda, só nessa vez. E aí depois de alguns meses ele desencarnou, porque ele tinha tumores, né, internos, ele realmente estava muito mal. Então eu tenho certeza que ele viveu esse período conosco para aprender o amor.
e ele desencarnou junto com a gente, com carinho, sabe? E eu me sinto muito feliz de poder ter feito alguma coisa por ele, porque imagina a tristeza de ser abandonado ainda, e era já um cão idoso, na chuva, com dor, sem poder andar, sem poder comer. O que eu queria dizer dessa história é que como o amor pode transformar. As feridas dele secaram de uma forma surreal, assim, que veterinários vendo não acreditavam na cura. Então eu tenho certeza que a partir do momento que eu olhei nos olhos dele e disse que eu era mãe dele, que agora ele tinha uma nova família, para ele esquecer todo o passado dele, ele voltou a comer, ele fez um amigo que foi o Bolt, e ele brincava até com bolinha, eu tinha que brigar com o Bolt, porque o Bolt queria roubar a bolinha dele, eu falava, não é justo, porque tadinho, né, ele não consegue correr atrás da bolinha, e ele viveu feliz por esses 4 meses, e é isso, eu tenho muito a agradecer a SEAMA, o tratamento espiritual, foi, assim, de suma importância, e fez muita diferença, os evangelhos ao lado dele. E deixa eu perguntar uma coisa, Sandra. Não é ainda mais grave quando esses animais são retirados das suas famílias de animais na natureza, que são sequestrados ainda filhotes, que é o caso dos animais silvestres, que a grande maioria dos animais silvestres que estão em domicílios no Brasil e fora do Brasil também, estão de tráfico. Então, esses animais foram separados quando filhotes, a maior parte deles vem a óbito, e aí a pessoa escolhe levar ele para casa. Quando a pessoa escolhe levar ele para casa, ela só vê a beleza. Então ela quer ter um papagaio, porque o papagaio vai falar. Mas ela não pensa no comportamento da espécie, no que ele precisa, no espaço, no tempo que ele vive. Ou então, quer uma tartaruga, quer um jabuti, mas ela vê que é bonito, mas ela nunca chegou perto, não sabe os cuidados, o cheiro, a dificuldade de cuidar daquele animal, e aí acaba desistindo e abandonando por isso. Quer dizer, é duplamente errado, não é? Porque esse animal que vive tantos anos vai virar herança para alguém que não necessariamente queira, vai sofrer. Sofreu a separação quando era filhote, foi levado para uma casa, acabou criando um vínculo com aquela família, e aí a pessoa que cuidava dele, que geralmente a gente brinca que é o papagaio da vovó, né, virou herança, só que ele não é mais querido naquele lugar, ele não cabe mais naquela família. E aí ele é novamente abandonado, porque ele vive muitos anos. E esse desconhecimento da espécie, eu acho que ajuda ainda mais esses silvestres sofrerem mais ainda. Quando nós vivenciamos isso no nosso cotidiano, a SEAMA tem um santuário que tem vários animais silvestres, vários pássaros, e vários chegaram para nós justamente numa situação de abandono. Por quê? São recebidos no lar como filhotes, né, vítimas de um tráfico, são separados da família, muitas vezes, em alguns casos, os pais são até mortos para que esses animais cheguem, né? E quando ele começa a apresentar o comportamento normal da espécie, né, este comportamento normal não se encaixa na vida daquela pessoa que tomou para si o objetivo de estar com esse animal sob seus cuidados, e aí eles acabam sofrendo o processo de abandono, mas, de novo, né, passam pelo processo de abandono depois de terem criado um vínculo familiar. Então, qual é o nosso mundo ideal, na verdade? Que os animais silvestres vivessem dentro do seu contexto familiar, dentro dos seus núcleos familiares, na vida livre, né? Esta não é a realidade que hoje nós temos para muitas situações. Muitas pessoas já estão em seus lares com animais silvestres sob seus cuidados. Então é imprescindível que nós compreendamos que temos responsabilidade perante estas crianças que estão sob nossos cuidados. Uma vez que estejam sob nosso lar, é muito importante que nós traçamos para nós esse processo de responsabilidade como pais que somos, porque na situação de abandono, quer dizer, novamente, no abandono, eles vão sofrer. Sofrem emocionalmente. Animais silvestres muitas vezes criam vínculos até mais profundos, porque toda a referência, ele saiu daquilo que seria a natureza da liberdade e passou a ter uma referência dentro do ambiente em que ele se encontra. E nós somos a referência dele. Né? Nós somos aquela criatura que ele tem como verdadeira pessoa da sua família. E é uma pessoa mesmo, né?
Então, é importantíssimo que nós não incentivemos, em primeiro lugar, a adoção de animais silvestres, justamente porque o desconhecimento do comportamento normal vai gerar abandono. Uma vez estando sob os nossos cuidados, é imprescindível que nós possamos ter a responsabilidade de mantê-los, de cuidar, de dar a eles a melhor condição possível e compreendamos quais são os comportamentos que ele vai desenvolver, né? E também possamos pensar, um papagaio vive em média 80 anos, então ele está sob meus cuidados, quem vai assumir este cuidado? Quem vai criar vínculo também com ele, para que o vínculo não seja somente comigo? Então, é um contexto Sim, complexo. porque são monogâmicos, e sendo monogâmicos mais um fator de estresse quando ele não tem a pessoa, né, Sandra? Exato. Eles vão criar vínculo. E nós notamos isso. Olha, quem convive com esses animais em seu lar, eles criam vínculo, profundo vínculo, né? Então, é importante que saibamos disso e que entendamos que este processo vai ter continuidade, que ele possa ter vínculo também com outras pessoas que estarão com eles depois. Então, meus amigos, uma vez que está sob nossos cuidados um espírito, ou seja, um animalzinho, seja ele um animal doméstico, um cachorro ou um gato, ou um animal silvestre, imprescindível que nós tenhamos conosco o pensamento da responsabilidade que nos cabe, de como se conduzirá o processo educacional, o desenvolvimento de consciência daquele espírito que está sob nossos cuidados, que caminhos nós faremos para o futuro deste espírito, como nós fazemos planejamentos para os nossos filhos, e isto voltado para a necessidade dos animais. É imprescindível, não só que nós façamos isso para aqueles que estão em nosso lar, quanto que nós possamos transmitir este conhecimento para aqueles que estão ao nosso redor. Também é importante que nós possamos trazer para as pessoas a consciência de não terem seus lares animais silvestres. Aí alguém pode estar nos ouvindo e pensando, puxa, mas agora eu já tenho sob meus cuidados, por exemplo, um papagaio e outro animal silvestre. Agora este espírito já está em seu lar e ele já criou vínculo de amor, e é necessário que você aí que está nos ouvindo pense nas necessidades dele dentro deste contexto familiar, na importância que ele crie vínculo com outras pessoas, nos caminhos que você vai fazer dentro do lar, para que ele tenha a melhor condição possível. E trazer para nós o fato de que nós não devemos incentivar o tráfico de animais silvestres. Quando nós compramos animais, somos nós que estamos incentivando esta situação, este processo de sofrimento. E muitas vezes, nós que estamos aí dentro do processo de cuidados de animais, de amparo de animais, nós vemos incontáveis vezes o abandono de animais silvestres, porque ele passou simplesmente a ser ele. Ele simplesmente amadureceu, ele entrou na puberdade, e ele passou a ter comportamentos normais relativos àquela fase evolutiva do espírito que está ocupando aquele corpo físico, e isto é inesperado para quem está recebendo no lar este animalzinho. Olha, meus amigos, nós temos muita coisa para falar. Eu queria trazer aqui uma colocação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, para nós entendermos, dentro de todo esse contexto que nós estamos falando, a importância da adoção. Adotar espíritos, adotar estas crianças em situação de abandono. A importância da adoção. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, item 18, os órfãos. Entendendo, meus amigos, os animais como espíritos em evolução, vamos pensar aí nesses espíritos que foram abandonados e trazer esse contexto do Evangelho. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma. Então nós vemos, meus amigos, a importância
de nós compreendermos os animais como crianças, eternas crianças no processo de evolução, porque são mesmo crianças, quando comparados a toda a escala evolutiva. E adotar, trazer para o nosso lar, puxa, eu gostaria tanto de ter sob os meus cuidados um animalzinho, pensemos em quantos estão abandonados e como nós podemos estender a mão em adoção para ter em nosso lar um animalzinho que precise de amor, que precise de paz, que precise de mães. E olha, nós podemos dizer, como vocês ouviram já aí na história da Amanda, qual é o impacto que este amor tem para esta criança. Olha, quando a gente vê isso, quando a gente vivencia isso, a felicidade deles, eles são eternamente felizes. Eles são aquela criança eternamente agradecida, porque eles passaram a ter um lar, foram retirados das ruas. Então, muito importante que nós tenhamos esta noção. E olha, o número de animais abandonados reduziria-se drasticamente se, em primeiro lugar, a consciência a respeito da importância e da responsabilidade que nós temos perante os espíritos que nos são confiados. E, em segundo lugar, se cada um pensasse, eu vou adotar uma criança abandonada, um animalzinho abandonado, nós teríamos uma redução drástica dos animais que passam pela situação de abandono. Na verdade, mas a gente tem uma notícia boa, Sandra, que você está falando dessa redução. Você sabe que, apesar da Amanda ter contado para a gente desse aumento da tentativa, pelo menos, né, de abandono dos animais agora na pandemia, a gente viu também um aumento muito grande de adoções. As adoções chegaram, segundo... Cada ONG tem uma experiência única, né? Mas a gente tem ONGs falando em 4 vezes o número de adoções no mesmo período do ano passado. Então, a gente percebe também que as pessoas gostam desse contato, porque, na verdade, os animais nos trazem muito bem, né? Então, o número de adoções subiu bastante também. Eu acho que subiu principalmente na segunda metade dessa nossa quarentena, depois que a gente teve certeza, depois que foi reforçado que não tem nenhuma evidência científica que os animais sejam um risco para a transmissão do Covid-19. Como acho que as pessoas ficaram mais sossegadas, eu não sei se eles têm dados se houve uma diminuição do abandono, mas aí sim houve um aumento crescente das adoções. Isso a gente fica bem feliz, né? Eu acredito até mesmo, porque primeiro que as pessoas estão mais em casa. E olha, gente, você que está aí nos ouvindo, e a gente que está aqui, sabe como é gostoso a convivência, né? Como é gostosa a convivência com os animais no lar. E como a gente fica mais em casa por causa do home office, a gente se diverte muito mais. Nós fizemos, inclusive, um podcast falando dos animais no home office, porque as histórias são hilárias, não é verdade? Então, assim, deles estarem conosco, da gente percebendo o contato com eles, e como é bom ter no lar, como eles criam vida no lar, as brincadeiras, o amor, né, aquele compartilhamento de sentimentos. E também a solidariedade. A situação da pandemia trouxe um campo maior de solidariedade para as pessoas. E eu acredito que isso também foi um incentivo para a questão da adoção, não é? Para aumentar o nível de adoções. Eu vou até contextualizar isso dentro da doutrina espírita para que mais pessoas desejem ter sob seus cuidados um espírita em fase de animalidade para auxiliar no processo de evolução. Ainda assim, mesmo com este aumento, né, da adoção de animais, é importante que nós saibamos que as ONGs, as organizações não governamentais, né, que cuidam aí de animais abandonados, estão sempre lotadas, porque o número de abandono é muito grande. Muitas vezes os animais não conseguem ser adotados, muitas vezes eles chegam doentes, necessitando de cuidados. Então, o papel atual que a ONG faz, né, é muito importante, ou seja, que santuários fazem, né, que organizações civis fazem, de cuidar desses animais abandonados, ela é muito importante. E é importante que nós compreendamos que o trabalho que a ONG faz é uma extensão da responsabilidade da sociedade. Tem uma colocação que está no livro Conduta Espírita, capítulo 33, um livro do espírito André Luiz, psicografia do médium Paulo Vieira, da década de 60, e ele, nesta colocação, nesse livro, nós já chegamos a falar dele quando nós falamos do passe animais, o André Luiz fala o seguinte, qual deve ser
a conduta do espírita perante determinadas situações. Por isso o título do livro é Conduta Espírita. No capítulo 33, perante os animais, André Luiz diz assim, conduta do espírita perante os animais. Apoiar quanto possível os movimentos e as organizações de proteção aos animais através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Os seres da retaguarda evolutiva alinham-se conosco em posição de necessidade ante a lei. Então, nós podemos ver aí as colocações da doutrina espírita nos mostrando não somente a responsabilidade que nós temos para com aqueles animais que estão sob nossos cuidados, que são espíritos em evolução, mas também o apoio que nós precisamos dar enquanto sociedade, aí falando realmente da lei de sociedade que está no livro dos espíritos, para estas organizações não governamentais que abrem caminhos para receberem esses animais que passaram pelo processo de abandono. De todas as formas possíveis, com a prece, com o auxílio material, fazendo a nossa parte para que estas organizações possam se ampliar e amparar este número grande de almas que estão sob os cuidados deles, tirando muitos animais da situação de abandono das ruas, ou seja, amparando muitos espíritos que, por falta de conhecimento sobre a necessidade dos animais, a sua consciência, a sua condição de espíritos, a sua capacidade de sofrer, e também a falta de conhecimento quanto à nossa responsabilidade enquanto espíritos em fase de humanidade, são abandonados à própria sorte. Estamos abandonando crianças à própria sorte. Olha, meus amigos, como sempre, esse é um assunto que daria muito pano para manga, como falariam aí as nossas mães. É assunto para conversar muitas horas. Mas nós precisamos terminar o nosso podcast, conseguimos aí dar uma pincelada geral a respeito do tema. É para nós refletirmos, para nós pensarmos e para nós nos tornarmos a voz dos animais. Por isso este podcast chama Fala Animal. Você que está aí nos ouvindo, acredite que nós vamos dizer. Você pode ser um multiplicador deste conhecimento. Pode se fazer um intermediário da necessidade dos animais para que essas situações possam ser minimizadas até que elas não existam mais, ou seja, até que nós estejamos num planeta em que a vida do espírito e o amor, a compaixão, a piedade, a solidariedade, a fraternidade, a evolução estejam acima do desconhecimento e da ignorância espiritual e, portanto, dos equívocos perante a lei de justiça, amor e caridade. E agora vamos às considerações finais de nossas amigas que participaram conosco do podcast. Kelly, suas considerações finais, por favor. Ai, Sandra, eu acho que você falou tudo agora, mas, bom, como a gente está falando de abandono, isso que você falou, eu tenho certeza que muitos dos que estão nos ouvindo agora já estão pensando em auxiliar aí nossos irmãos animais e querendo aumentar a família adotando mais um companheiro, né? Então, pedir que, por favor, prestem atenção às necessidades desses animais, aos comportamentos. Cada espécie tem um comportamento, então às vezes pode ser natural, um cão cavar, um gato arranhar, uma ave pode ser barulhenta, um coelho, um roedor, eles roem. Enfim, cada um tem o comportamento natural da espécie. E aí a gente consegue combinar isso com o estilo de vida de cada um, né? Para ter mais responsabilidade na hora de adotar, ter certeza daquilo. Principalmente nesse momento, acho que todo mundo vai se beneficiar muito, porque a gente está privado do convívio social por causa da pandemia. Então, contar com a presença de um animal em casa é um alento, né? Sem falar que eles nos ajudam a saúde física, mental, ajudam a gente a ter que fazer uma caminhada, ajudam a diminuir o estresse. São companhias maravilhosas e a gente só sai ganhando muito amor com isso, né? E lembrando, gente, de quem tem cachorro, que sai para passear, identificar os animais, porque a identificação do animal também auxilia caso ele se perca. Eu acho que é isso, mas falando tudo isso da parte física, né, Sandra? Eu acho que o que a Mandinha falou, que ela até se emocionou, o sentimento que a gente tem é tão sublime que é óbvio que não é só por conta da gente estar adotando um animal, é por conta dele fazer parte da nossa família espiritual, é por conta da gente ter um outro laço de amor.
Isso que você estava falando de caridade. Não é um ato de caridade só para os animais, a adoção deles. Na verdade, é um ato de caridade para com a gente, nos permitir ter a companhia de um animal. Porque todo mundo que partilha a casa e o convívio de um animal é mais feliz. Olha, gente, para quem cuida aí dos animais, para quem adota animais, para quem tem animal em nosso lar, eu posso dizer que quem nos adota são eles, não somos nós que adotamos nenhum animal, não. Eles nos adotam e a gente adora ser adotado por eles, não é verdade? Amandinha, suas considerações finais. Eu gostaria de fazer um apelo à humanidade. Não abandonem seus animais, eles são almas sagradas que Deus confiou à humanidade a linda tarefa de tutorar. Vejam eles como filhos que são. Tenham paciência com a personalidade de cada um. Sejamos leais para com eles da mesma maneira que eles são conosco. Que eles possam apenas sentir o nosso amor e proteção, e não mais a dor do abandono, do desprezo, da incompreensão. É isso, Sandra. É isso, meus amigos, muita coisa para nós pensarmos, para nós refletirmos e principalmente para nós transmitirmos para aqueles que estão ao nosso redor. Vamos aproveitar o podcast e lançar uma campanha de trabalho de conscientização para o não abandono, uma campanha de conscientização baseada no amor ao próximo, baseada na compaixão, baseada na extensão da fraternidade, da caridade, da responsabilidade entre pais e filhos, tutores e animais. Vamos aproveitar e utilizar as nossas redes sociais com os caminhos do amor. Vamos nos tornar multiplicadores destas verdades e nos fazermos a voz dos animais, utilizando do Evangelho como fonte suprema, né? E pedindo mesmo em prece para que Jesus nos inspire, para que nós sejamos multiplicadores da voz dos animais e multiplicadores do amor do Cristo, para que tudo que nós fazemos possa ser um reflexo dos cuidados que os espíritos superiores têm para conosco. Nós vamos encerrar o nosso podcast de hoje com uma frase que está no final do livro Mecanismos da Mediunidade e Psicografia do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, que nos fala assim, o Evangelho, assim, não é um livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas. Por isso, meus amigos, nós falamos dos órfãos, que está no Evangelho e que, adaptável a todas as criaturas, se estende até os animais. Por isso, nós falamos do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, lembrando que os animais são nossos próximos. Foi uma alegria nós compartilharmos com vocês hoje a doutrina espírita e estudarmos juntos os textos doutrinários e compreendermos mais sobre a situação dos animais. Vamos encerrando por hoje o nosso podcast, deixando a todos um abraço por parte dos voluntários da SEAMA. Que Jesus nos abençoe a todos. Até a semana que vem.